dia 12 de julho, estreou uma nova versão do Domingo Espetacular na Record, com um cenário novo e a Carolina Ferraz como apresentadora. Mas o assunto aqui não é especificamente esse, mas sim a repercussão sobre a audiência do programa na mídia. E quando eu estou falando mídia, eu não estou nem falando dos materiais que são de empresas ligadas aos próprios veículos de comunicação, como R7, G1. Então aqui a gente fez um apanhado do que saiu na mídia em relação à audiência, e é muito interessante que eles fazem um foco no Domingo Espetacular, principalmente por causa da estreia da Carolina Ferraz, e a gente tem notícias de cunho negativo, mediano e positivo. E todos estão falando sobre o mesmo programa e trabalhando com os mesmos índices de audiência. Então, por exemplo, se a gente começa aqui com os bastidores da TV, a manchete foi: Domingo Espetacular perde para o SBT e fica em terceiro lugar. No Observatório da TV, com novidades, Domingo Espetacular fica em terceiro lugar. Agora a gente começa a ir para as medianas no UOL. Na coluna do Fefito, estreia de Carolina Ferraz não mexe com a audiência do Domingo Espetacular. No Aqui Tem Fofoca, estreia de Carolina Ferraz empata com as reprises de Silvio Santos. No RD1, estreia de Carolina Ferraz do Domingo Espetacular rende empate. Então nós temos aqui dois falando em empate. Aí a gente tem o Notícias da TV, que fala do empate com o SBT, só que reforça. Com Carolina Ferraz, Domingo Espetacular cresce 16%. O Antagonista destaca: estreia de Carolina Ferraz amplia a audiência do Domingo Espetacular, já trazendo uma conotação positiva para a estreia. O site da Caras coloca: Carolina Ferraz estreia na Record e eleva a audiência do Domingo Espetacular, também um cunho positivo. O Alta Definição: Carolina Ferraz conquista o público do Domingo Espetacular e eleva a audiência da Record TV, mais um confirmando a tendência de aumento de audiência. E o TV O Foco traz a seguinte manchete: Carolina Ferraz estreia no Domingo Espetacular com a maior audiência fora da Globo. Interessante a gente perceber que todas essas notícias dizem respeito ao mesmo programa, exibido no mesmo horário, com os mesmos concorrentes, e todos utilizam a audiência do Cantar Ibope Mídia na grande São Paulo. Só que é interessante que alguns veículos de imprensa apontam a derrota do Domingo Espetacular, outros apontam um empate, e outros falam em tendência de alta, em crescimento, trazem conotações positivas, sem necessariamente cravar nenhum tipo de vitória ou sobre o SBT ou sobre a Globo. É interessante a gente prestar atenção em algumas questões. A primeira delas é a diferença entre os dados consolidados e os dados prévios. O programa foi exibido no domingo à noite. Os dados consolidados do Cantar Ibope Mídia só foram divulgados na segunda-feira, como é praxe, como é comum no dia seguinte. Só que, como no dado prévio, a audiência foi de 8,5 para o SBT, no horário do Domingo Espetacular, e 8,2 para a Record, muita gente usou esses dados, 8,5 para o SBT, 8,2 para a Record, para cravar que teve um empate, se você considerar um arredondamento, uma diferença de 0,3, ou até uma derrota, né, da Record para o SBT. Só que no consolidado do dia seguinte, o resultado oficial foi 8,51 para o SBT no horário e 8,54 para a Record no horário. Isso sim é mais ainda empate, né? Empate técnico, né? Tem que ir até a segunda casa decimal. O 8,5, 8,54, 8,51 é comum a gente arredondar para cima. Então, no caso do primeiro dado prévio, 8,5 contra 8,2, muita gente poderia pegar esse 0,3 de diferença e acabar descendo 8,2 para 8, subindo 8,5 para 9 e nisso trabalhar com a diferença de um ponto. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com dados prévios e consolidados quando a diferença é pequena. Então, o que era uma derrota da Record por uma pequena diferença para o SBT, acabou se tornando um empate técnico ou até uma vitória por uma pequena margem ali de 0,03. Né? E por que existem esses dados consolidados? Porque quando a gente está com o Ibope real time, no minuto a minuto,
não necessariamente todos os dispositivos em todas as casas que fazem parte da medição de audiência estão com todo o aparato tecnológico funcionando, inclusive para o envio de dados em tempo real. Então, algumas casas, alguns domicílios podem ficar sem mandar as informações de audiência daqueles instantes e esses dados vão ser recuperados nas próximas horas e o Cantar Ibope Media vai incluí-los na versão definitiva que a gente chama de dados consolidados que saem no dia seguinte, né? Os veículos de imprensa que falaram do crescimento do Domingo Espetacular compararam com a audiência do programa do domingo anterior. Então, um domingo antes da estreia da Carolina Ferraz, o programa marcou 7,4 e depois ele marcou 8,2, 8,5, depende ali do consolidado, né, ou do dado prévio. Então, alguns veículos de imprensa falaram aí no aumento em torno de 16% de audiência e cravaram, né, esse aumento, muitas vezes atribuindo até a própria estreia da Carolina Ferraz, e o aumento foi baseado no domingo anterior. Agora, olha que interessante como o recorte muda tudo. Se a gente fizesse uma comparação com 14 dias antes, 2 domingos anteriores, o mesmo Domingo Espetacular, que deu 7,4 uma semana antes, deu 8,7 14 dias atrás. Então, se a gente fosse comparar essa audiência de 8,2 a 8,5 com 8,7, a gente ia falar que o programa em 14 dias perdeu a audiência. Se a gente compara com uma semana, a gente está falando que ele ganhou audiência. Alguns veículos de imprensa ainda trabalharam, né, divulgando quais foram as últimas audiências do programa, 7,6, 8,7, 7,4, mas isso é interessante como muda o ponto de vista conforme a nossa análise. E aí, o que é interessante a gente pensar que vale a pena a gente tentar entender, né? Ninguém falou sobre a audiência do programa anterior ao próprio Domingo Espetacular. Né? Tem a importância da entrega, né? Que é a entrega, com quanto que o programa anterior termina de audiência, quanto que ele registra de audiência no último minuto para passar para o próximo programa. Então você começar bem, com quanto mais audiência você começar, melhor para você tentar manter ou subir, mas ninguém abordou a audiência do Hora do Faro, que é o programa que antecede o Domingo Espetacular. Então isso é importante a gente saber também. No domingo de estreia da Carolina Ferraz e no domingo anterior, quando que o Hora do Faro performou melhor? Quando que ele entregou com uma audiência melhor ou pior, né? Aqui então tem dados interessantes para a gente avaliar. O Hora do Faro, ele deu 4,9 pontos de média no dia da estreia da Carolina Ferraz e tinha dado 5,3 na semana anterior. Quer dizer, ele deu menos média de audiência no dia da estreia do novo Domingo Espetacular do que na semana anterior. Se a gente for comparar isso com a audiência do Domingo Espetacular, a gente pode fazer um estudo tentando entender assim, em quanto que o Domingo Espetacular aumentou a média de audiência de um programa para o outro, comparando o programa que antecede e ele mesmo. Então, se a gente for pegar o anterior, um domingo antes da estreia da Carolina Ferraz, o Hora do Faro tinha dado 5,3 de média e o Domingo Espetacular deu 7,4. Ou seja, 2,1 pontos de audiência a mais, ou 39,6%, quase 40% de audiência a mais. É normal nesses últimos meses o Domingo Espetacular dar mais Ibope do que a Hora do Faro. Agora vamos comparar com o dia 12. No dia 12, que foi o dia da estreia da Carolina Ferraz, Hora do Faro deu 4,9, como eu falei, menos que o 5,3 da semana anterior, e o Domingo Espetacular deu 8,5 de média. Ou seja, de 4,9 para 8,5, ele elevou a audiência em 3,6 pontos, contra 2,1 da semana passada. E ele elevou a audiência em 73,5%, que é algo muito mais considerável do que os 39,5%, 40% que a gente acabou de falar. Então, se a gente for comparar um domingo com o outro, pegar o filtro pela Record e comparar a audiência do programa que antecede com o Domingo Espetacular, a gente consegue, com esse recorte, constatar um aumento específico do dia da estreia da Carolina Ferraz. E outra questão importante, em televisão, a gente não pode olhar só para o próprio umbigo e analisar a sua própria emissora. Se a gente for contextualizar o que aconteceu com os dois principais concorrentes, Globo e SBT, o que a gente percebe?
né? Isso é importante entrar também na metodologia da pesquisa. No domingo anterior, o Silvio tinha registrado 8,6 de média e no domingo de estreia da Carolina Ferraz registrou 8,5, ou seja, ele praticamente manteve a mesma audiência. Agora, o que é importante a gente entender é que a gente não pode comparar um programa que está há tantos anos no ar como o Domingo Espetacular, a audiência dele só com a audiência de um domingo anterior. Porque só de um domingo para outro domingo tem muitas variáveis envolvidas. E a gente vê também, a gente pode fazer o recorte, a análise por vários outros domingos para trás. E dependendo do que a gente seleciona, a gente consegue apontar uma tendência de queda ou uma tendência de alta. Então, é importante a gente tomar cuidado para não se afobar com os dados prévios. Alguns veículos de imprensa até colocam essa observação, que esses números ainda podem ser alterados. O problema é que muita gente lê só as manchetes, principalmente quando passa ali nas redes sociais. Outras questões fundamentais: não deixar de analisar na sua própria emissora o programa que antecede ao que você está analisando. É importante também não olhar para o próprio umbigo, só para o próprio canal, enxergar as audiências dos programas e dos canais concorrentes e não fazer um comparativo só de um dia para o outro ou de uma semana para outra, mas tentar puxar um histórico mais dilatado, até para às vezes não trabalhar com a exceção e a exceção acabar dando uma discrepância na interpretação dos resultados. E por fim, tomar muito cuidado para não atribuir o resultado de audiência de um programa apenas à estreia de um determinado apresentador, pois são muitas variáveis que são envolvidas nos resultados de audiência de um programa, e o resultado de audiência ele também reflete o trabalho de uma equipe numerosa, principalmente no caso dessas revistas eletrônicas mais complexas, que tem uma longa duração, que tem matérias aprofundadas, que tem pautas mais elaboradas, que tem quadros específicos. Então o resultado de audiência, ele acaba respaldando o trabalho de muitos profissionais de direção, edição, produção, roteiro, pauta. Então é importante a gente tentar ter essa visão mais holística, essa visão mais global, para analisar e para divulgar os dados de audiência.